Frejá, e como que se dá a renovação do teu público? Como que tu vê esse público? É o público que já te acompanha? Tem um público novo te seguindo? É curioso porque, assim, não tem uma coisa direcionada, mas um aspecto que me ajudou muito a ampliar o meu público para uma faixa etária mais nova foram os clipes em animação, né? Os 2 clipes em animação que eu fiz, um no meu primeiro disco e no meu segundo, trouxeram um público infantil, que hoje já não é infantil, já deve ser juvenil, mas naquele momento muita criança começou a gostar do trabalho e tudo. E, por outro lado, tem muita gente que cresceu com os pais ouvindo Barão ou o meu próprio trabalho e gosta, né? Porque eu acho que a exposição é importante para a pessoa saber que existe. Porque hoje existe tanta coisa, tanta informação, que se a pessoa não tiver contato, ela talvez nem saiba que aquilo existe. Não é verdade. Então, eu acho que, de uma certa maneira, o trabalho tem esse aspecto. E eu acho que tem um aspecto também... Eu acho que, assim, não estou querendo explicar meu trabalho, porque eu acho que é difícil explicar qualquer trabalho, mas eu acho que eu falo de situações que podem existir. E eu acho que as pessoas conseguem se reconhecer nas histórias que as minhas músicas contam. Então, isso eu acho que torna a possibilidade de vínculo de qualquer pessoa, de qualquer idade. Porque aquelas histórias, elas podem acontecer. E você pode ser o personagem de uma delas. Então, eu acho que, de uma certa maneira, isso acaba funcionando para todas as idades, para todo tipo de pessoa. São atemporais também. Exatamente. Né? Acaba funcionando assim. Algumas mais atemporais, outras menos, né? Talvez por uma palavra ou alguma coisa assim. Mas a situação das histórias, basicamente, elas são... assim, elas não se prendem ao tempo nem a uma faixa etária. Né? Uhum. Frejá foi produtor do primeiro CD tributo do rei, né, sim, Roberto sim. Carlos. Como que foi a produção disso tudo, a seleção desse repertório e dos próprios artistas? Olha, esse foi um trabalho que me deu um prazer muito grande, porque, primeiro porque eu sou um fã do Roberto e do Erasmo, e fui convidado pela própria gravadora que queria fazer uma homenagem ao Roberto e, ao mesmo tempo, aproximar o Roberto de um público mais jovem. Naquele momento ele não estava tão próximo do público jovem como hoje ele já veio, isso já é um pouco o resultado daquele trabalho de 95. Então eles me convidaram para fazer o trabalho e falaram, olha, a gente tem os artistas da companhia, que era a Sony Music, que é a gravadora do Roberto, mas a gente quer que você escolha também outras pessoas que não necessariamente são da gravadora. É lógico que as pessoas da gravadora fica mais fácil da gente ter a presença delas, porque eles são os nossos artistas, então a gente tem como ceder para o projeto. Então eu peguei tanto o elenco da gravadora como outras pessoas que eu chamei de fora e foi um trabalho que me deu um prazer muito grande, apesar de ter sido muito trabalhoso, porque foram 13 faixas com 13 artistas diferentes, mas foi muito prazeroso e eu fiquei feliz que ele gostou, o Roberto gostou, o Erasmo também, e os artistas, para mim, foi uma possibilidade de produzir artistas diferentes, então mostrar que eu também tinha a possibilidade de produzir artistas que não necessariamente tinham tanta coisa em comum. Isso, para o meu lado de produtor, também foi bastante interessante. Frejá, tu fala mesmo do Roberto, do Erasmo, o Chico, Caetano também foram tuas referências, sim, né? Sim. E referências de uma geração que te acompanhou ali, que estava em formação contigo. Te pergunto hoje, os novos artistas que vão surgir, que referências que eles têm da música brasileira hoje? Olha, eu acho que, na verdade, a música brasileira ela é uma música muito rica, já de muito tempo. E eu acho que, gradativamente, assim, paulatinamente, ela vem vindo com gerações que vão influenciando as outras. É lógico que eu imagino que muita gente de uma geração mais nova talvez fique mais influenciado pelo Skank e pelo Barão do que pelo Caetano, claro. pela proximidade. Mas eu acho que hoje, na verdade, a informação ela está tão aí para todo mundo que você dificilmente vai saber o que... A pessoa pode ter as influências mais diferentes possíveis, porque ela hoje tem a possibilidade de ouvir todo tipo de coisa. Ela entra num computador ou, de repente, dentro do próprio aparelho dela de MP3, ela tem as músicas de gerações completamente diferentes. Ela pode gostar, ela pode simplesmente fazer um apanhado das coisas que ela gosta e aquilo não tem o menor sentido histórico, né? O temporal, cronológico. Né? Cronológico. Então, eu acho que
nesse sentido, é muito difícil prever o que vem, né, o que está na cabeça da garotada. Agora, eu tenho gostado muito de uma geração que tem feito coisas bem interessantes. Agora, por exemplo, que é o pessoal de São Paulo, que tem feito umas coisas bem interessantes e que fizeram agora a produção do disco da Elza Soares, que eu considero que foi, acho que é o melhor disco que foi feito no ano passado, né? A Mulher do Fim do Mundo é um disco transcendental. A Elza, para começar, é maravilhosa, mas o repertório que eles fizeram para ela é um repertório muito consistente. E eu tenho visto algumas coisas muito interessantes saindo de São Paulo também. O Genesi, que eu gosto muito. Tem um menino daqui que eu gosto também, o Felipe Cato, que é gaúcho, que eu gosto muito também. Acho um artista bem interessante. Acho que as coisas estão acontecendo em vários lugares. O que eu sinto é que o artista novo ele tem mais dificuldade hoje de expor o trabalho, apesar da internet estar lá, e a internet iguala todo mundo, e isso nem sempre é bom, porque todo mundo tem a mesma oportunidade, mas isso não quer dizer que você consiga separar o bom do ruim. Né? Então, de uma certa maneira, está muito mais cruel para um artista que começa hoje do que era na minha época. Na minha época, o gargalo era muito apertado. Por quê? Porque você tinha que passar pelas gravadoras e elas eram um número reduzido, 5, 6. Né? Hoje, basicamente, pode ter gravadora, pode não ter gravadora. O gargalo é muito maior. Mas, na verdade, passar pelo gargalo não quer dizer nada, porque pode não acontecer nada depois. Né? Então, esse tipo de... Eu falo isso porque meu filho tem 19 anos e está com um trabalho, tem um trabalho lá muito bacana, inclusive. Tem, na verdade, 2 trabalhos, tem 2 bandas e as 2 bandas têm trabalhos bacanas e eu sinto essa dificuldade. Como é que é para chegar? Qual é o caminho? Né? Como é que você faz? Que passo? Quais são os passos? Acompanha isso. E realmente é difícil. E olha que eu sou uma pessoa que estou dentro do mercado, dentro da indústria, há 30 anos, 35 anos praticamente, né? 34, na verdade, no ano que vem que faz 35. Mas é difícil saber hoje para um artista novo o que fazer para conseguir uma exposição, para conseguir um sucesso. Né? Uhum. E como que é a tua relação aí com o teu filho, artista também, então, né? Nesse meio, né? Buscando também o seu espaço? Na verdade é o seguinte, eu procuro não me intrometer muito. É lógico que quando tem alguma coisa que eu acho que é necessário falar, eu falo, mas eu evito muito porque eu acho que a minha palavra vai ter sempre um peso muito grande e eu acho que ele tem que achar o caminho dele do jeito dele. Às vezes ele vem perguntar, por exemplo, no caso eu tenho um estúdio e ele aprendeu a mexer no estúdio e de vez em quando ele me pergunta as coisas, eu fui mostrando, ensinando e ele acabou que ele gravou o disco dele sozinho lá, ele com a banda dele, eles mesmos mexeram no estúdio e fizeram a gravação do disco deles, que é uma coisa, imagina, o primeiro artista está se gravando, é uma coisa já surpreendente, mas isso já é um processo dessa nossa convivência de estar ali junto. Agora a minha filha começou a tocar também, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu acho que é bacana, eu acho que a música é muito gostosa de existir na vida da pessoa, independente de ser profissional ou ser amador. Você poder tocar, cantar músicas que você gosta ou músicas que você faz, esse é um processo muito prazeroso para as pessoas, tanto para quem ouve, se a música for boa, quanto para quem faz, independente dela ser boa ou não. Ótimo. Frejá, como que um cantor, um artista sobrevive hoje? É mais de show, a renda, né? Nessa digitalização, nesse outro universo que é bem diferente do que tu vinha? A grande verdade é que é o seguinte, eu vou te falar que 90% dos artistas brasileiros nunca viveram de venda. Uhum. Mas o produto, né, o produto disco, ele era um elemento referencial para um trabalho todo que acontecia. Né? E aí, nesse caso, quando você tem a coisa toda da pirataria e tal, o que você você se sente um pouco mais violentado é porque aquilo ali era uma coisa que você tinha toda uma dedicação e aquilo ali tinha um preço, porque ele tinha um custo e ele tinha um preço. Hoje você tem um trabalho, ele tem um custo, mas ele não tem preço.
porque as pessoas simplesmente não querem pagar ou não se habituaram a não pagar. Agora, com a coisa do streaming, está voltando a ter o hábito do pagamento, mas mesmo assim a remuneração que volta para o artista ainda é muito pouco. Eu acho até que a gente ainda vai ter que brigar muito para conseguir um ajuste dessa relação. Mas o que eu acho que é mais importante nisso é que hoje o artista ele tem que assim, de onde ele vai poder ter uma remuneração maior? Provavelmente do show. Mas ele vai ter uma remuneração no show se ele for um artista conhecido. E para você se tornar um artista conhecido hoje, é muito difícil, ainda mais a nível nacional. Então, tá difícil para um artista sobreviver de música atualmente, né? Não é fácil. E eu, no meu caso, tenho uma parte de direito autoral que é bastante consistente, porque já tem uma obra construída. Mas imagina, para um artista que é novo, o direito autoral ainda não vai vir forte. O show também não vai vir forte. O esquece, né? O streaming mesmo assim é uma coisa que vai vir, está pingando ainda. Então, hoje, para um artista sobreviver de música, está muito difícil. E a gente não tem, no Brasil, políticas de incentivo à cultura e de facilitação para que o artista possa sobreviver ou ter facilidades, como, por exemplo, a gente tem a meia entrada, mas a gente não tem o meio pão nem o meio médico, né? Nem a meia escola. Então, a gente recebe metade, mas paga inteira. Isso é uma relação também dentro do dia a dia do artista no Brasil, que é bastante complicado, e é uma questão aí que a gente vem lutando há muito tempo. Eu acho muito difícil para um artista começar hoje, mas o problema é que quando você faz isso, você faz porque você precisa fazer. Na verdade, está dentro de você ter que fazer isso. É então, maior, né? Você vai ter que achar uma maneira de fazer isso e fazer isso te sustentar de algum jeito. Nem que seja trabalhar numa loja na metade do dia e tocar na outra parte, ou você ter trabalhos diferentes, ou você trabalha num estúdio e toca numa outra hora. Alguma coisa tem que acontecer, porque você precisa fazer, você não consegue ficar sem fazer isso. Enquanto a coisa não caminha por outro lado. Feijão, muito obrigada, agradeço muito, foi um prazer. Obrigada mesmo. E eu vou pedir para tu deixar um registro pro programa, pode autografar nosso programa? Obrigada.